Muito bem, a reunião está sendo gravada. Mais uma vez, bom dia a todos, desejo boa saúde para aqueles que forem assistir esse vídeo em outro momento, inclusive. Vocês estão vendo aí o slide, galera? Então, a gente vai falar um pouquinho mais nessa primeira gravação sobre como é que a gente vai fazer essa disciplina de Matemática 3 do turno matutino, tá? Então, aqui no primeiro slide, alguns pontos e questionamentos que vocês talvez façam, inclusive eu já me antecipei, imaginando que vocês iriam fazer essas perguntas e já trouxe as respostas a elas. Naturalmente, se tiverem mais perguntas, vocês podem fazer, tá? Sobre dias e horários dos nossos encontros, nós vamos ter aulas síncronas todas as segundas-feiras, de 8 horas até 9h30, certo? Eu vou, sempre que possível, tá entrando na aula umas 10 para 8, 15 para as 8, para a gente estar trocando as ideias, conversando, aquele momento de descontração. Mas conteúdo mesmo, de fato, a gente vai tentar começar a partir das 8 horas. E aquilo que eu já falei para a Josineide, não é obrigatório que se estenda até as 9h30, certo? Nesse momento síncrono, ele é um momento meio que obrigatório. Então, assim, é interessante que vocês venham assistir aulas, vai ter o formulário para vocês preencherem com relação a frequências e tudo mais. E eu coloquei aqui um momento extra, esse momento extra, ele não é obrigatório, tá? Vai ser de quarta, também de 2 até as 3h30. Mais uma vez, nesse mesmo link. Ele não é, de novo, obrigatório, mas eu vou estar lá, tentarei estar presente exatamente para ser uma espécie de CA, onde vocês podem vir tirar dúvidas, a gente pode ver alguma explicação sobre algum conteúdo que não foi bem explicado, que não foi bem entendido. E o momento assíncrono é livre, vai ser o momento em que vocês vão ter as atividades para fazerem, e aí você escolhe o melhor horário para você, que pode ser, tipo, depois desse nosso encontro, pode ser hoje à tarde, hoje à noite, fica aí a critério seu do que for melhor para ti, para cada um de vocês, tá? Explicando como é que vai ser. Foi falado que a gente deveria, nós professores deveríamos ter feito videoaulas e ter disponibilizado para vocês para assistirem antes das aulas, tá certo? Aí o que acontece? No caso da matemática de uma forma específica, eu estava pensando sobre fazer isso aí e colocar o vídeo antes. Não é que não deu tempo de fazer, mas eu pessoalmente não achei interessante. Então eu preferi fazer esse slide de conteúdos, inclusive, a gente vai gravar e vai estar disponibilizando para vocês assistirem depois. Porque normalmente os alunos acabam não assistindo as aulas antes da aula própria, de fato, né? E aí eu não veria sentido de eu ter preparado um vídeo aula e no momento síncrono apresentar essa vídeo aula para vocês, certo? Então, mas, repito, isso é muito importante, isso aqui é a novidade para a gente. Pode acabar que eu possa fazer alguma vídeo aula antes e colocar, disponibilizar para vocês, isso para a próxima semana. Então, mas aí a gente vai vendo o que é o melhor para todo mundo, tá? Esse momento extra, eu não vou estar gravando na quarta-feira, não vou estar disponibilizando, até porque vai ser somente para dúvidas, para uma espécie de CA, como eu já mencionei, e o assíncrono, na sua grande maioria, vai ser momento para você reassistir essa aula, ou você também mesmo fazer suas pesquisas em outros canais do YouTube, inclusive, que possam estar falando do assunto. Inclusive, de antemão, já me sugeriram que a professora Dani, que foi professora de vocês no primeiro, acho que talvez um pouquinho do segundo ano, ela criou um canal no YouTube e quem quiser assistir as aulas dela, eu até sugiro, tive dando uma olhada no material muito bom, tá? E aí vocês já estão também acostumados com o formato dela da aula, seria uma forma adicional de vocês aprenderem, certo? E também nos nossos momentos assíncronos, para fechar essa parte, toda semana nós teremos listas de exercícios para serem feitas e serem preenchidas, tá?
Então, eu vou estar disponibilizando tanto aqui no Google, sala de aula, quanto lá no Swap, uma lista de exercícios que servirá, a gente vai já falar sobre isso, servirá tanto para a presença de vocês no momento assíncrono, quanto para a pontuação de vocês, tá certo? Lembrando que são 2 momentos distintos, e vocês precisam da presença nesses 2 momentos, tanto no momento síncrono, quanto no momento assíncrono, tá certo? E aí a gente tem um pequeno detalhe, e importante detalhe, e aqui daqui a pouco eu vou pedir a opinião de vocês. Semana que vem, dia 12, e no dia 2 de novembro, serão 2 segundas-feiras que são feriados. Eu não lembro do que é o feriado da semana que vem, mas eu sei que dia 2 é finados. E assim, devido à nossa pouca quantidade de encontros, nós vamos precisar fazer 2 outros encontros para repor esses 2, né? Inicialmente, eles serão realizados no sábado, 24/10, e no dia 7/11, tá certo? Tive conversando com alguns alunos sobre isso, eles acharam essa parte um pouco ruim, e aí que eu pergunto a opinião de vocês. A gente pode ou ter essa aula nos sábados, ou a gente decidir em algum dia da semana, nos 2 últimos horários. Quais seriam esses 2 últimos horários? De 10 até 11h30, tá certo? Isso aqui não está 100% fixado, mas aí eu coloco na mão de vocês, o que vocês acharem melhor. Naturalmente, no dia que tiver aula de 10 às 11h30, vocês vão ter uma aula de 8 até 9h30, e depois a minha aula, nesses 2 momentos. Então, assim, o que vocês preferem? No sábado ou na semana? Sendo que a gente não decidiu ainda que dia isso acontecerá. Na semana, para ser melhor. Alguém discorda? Na semana? Show. Perfeito, então. A grande maioria aqui está votando na semana. Então, pronto. Eu vou fazer o seguinte. Nosso próximo encontro vai ser no dia 19, tá certo? 19 de outubro. Então, no dia 19 de outubro, eu vou estar refazendo o meu planejamento e vou estar dizendo, e vou estar até falando com o Suene, para ele marcar um dia. Eu não sei se ele faz essa marcação ou se eu tenho autonomia para fazer essa marcação de aula extra. Não digo nem aula extra, mas aula que vai substituir essas 2. E aí eu vou dizer o dia para vocês, tá certo? Para você. E assim, naturalmente, com alguma antecedência para que a gente se programe direitinho. Tá certo? Vamos em frente. Aqui é uma lista de conteúdos a serem ministrados. Hoje a gente vai já, daqui a pouco, falar sobre o PFC, Princípio Fundamental da Contagem e Fatorial. Essas datas, como a gente acabou de ver, vai ser alteradas, tá? Vamos falar de análise combinatória, probabilidade, tipos de probabilidade, e vamos terminar falando de estatística. Vejam, quem já viu esse conteúdo, né, quem estava vendo, e eu vou já falar um pouquinho rapidão sobre isso, a gente vai dar uma enxugada bem legal nesse material, por causa do tempo. Eu coloquei aqui apenas o conteúdo do módulo 1, no módulo 2 a gente vai trabalhar com geometria analítica e geometria espacial. Então, vocês veem aí que são poucas semanas, e infelizmente a gente não tem como se estender muito, tá certo? Então, não vou falar mais dos outros dias, porque a gente vai acabar vendo de acordo com o tempo e a gente vai fazer essa alteração, mas nós vamos ver esses materiais, tá certo? Dúvidas, perguntas sobre essa parte inicial? Querem que eu fale alguma coisa de novo sobre o que não ficou entendido? Como ninguém falou, vou imaginar que a resposta é sim. Sobre avaliações e sistema de pontos. Como eu já havia mencionado anteriormente, toda semana nós vamos ter algum tipo de exercícios, certo? Inclusive, hoje mesmo eu devo estar colocando uma lista de exercícios no Swap e no Google Sala de Aula, que vocês deverão entregar até o dia 9, até sexta-feira. Essas demais listas e provas que eu coloquei aqui nessa tabela, com relação a datas, a gente vai fazer a alteração, tá? E eu vou estar colocando essas novas datas
para vocês, para que vocês também tenham ciência, tá certo? Devido àquela alteração de que nós teríamos aulas aos sábados, agora teremos aula nas semanas, tá certo? Explicando rapidamente como é que vai funcionar. Nessa primeira semana, ficou definido que nós não poderíamos realizar algum tipo de pontuação para vocês. Então, a lista de exercícios de hoje, que eu vou estar colocando, vai ser uma lista pequena, vocês vão ter que entregar até sexta-feira, mais uma vez, e ela vai valer apenas para a presença do momento assíncrono. Quando eu digo apenas, vai servir também para o aprendizado de vocês e para exercitar o que a gente vai ver de conteúdo hoje. A partir da semana que vem, na semana 2 e na semana 3, nós vamos ter 2 listas de exercícios, que eu também vou deixar um tempo um pouco mais alongado, que vocês deverão entregar, e cada uma delas valerá 20 pontos, beleza? Na quarta semana, nós vamos ter uma prova, eu estou imaginando como será essa prova, mas ela também será uma prova no mesmo modelo da lista de exercícios. Vocês terão agora um tempo menor para entregar, tá certo? E ela vai valer 80 pontos. Se você somar 20 mais 20 mais 80, dá 120, né? Para quem não é meu aluno, quem está tendo essa experiência agora pela primeira vez, eu costumo, no lugar de dar 100 pontos por bimestre, eu costumo dar 120. Tá? E para quem também é meu aluno pela primeira vez, para quem fecha minhas provas, fechava até lá nos momentos presenciais, eu costumava presentear com uma barra de chocolate da Cacau Show, que não era muito comum, né? Mas acaba que nesse momento de formato remoto fica difícil de eu mandar o chocolate para vocês, então não sei como é que vai ser isso, tá certo? E aí na semana 5, semana 6, a gente vai repetir. Antes disso, essas 4 primeiras semanas meio que vai servir como se fosse o primeiro bimestre, tá certo? Então eu já vou estar colocando essa pontuação como sendo referente à primeira etapa. O primeiro bimestre é do tempo que eu era professor de escola pública lá no Ceará. Não, mas o chocolate vence, né? Acaba que... não sei, qualquer coisa, dependendo aí do resultado de vocês, não se preocupem não, que não era muita gente que ganhava chocolate não, tá? Era bem... Quem foi meu aluno vai dizer que era bem comum alguém ganhar. E aí a gente repete esse processo na semana 5, 6 e 7, como se fosse para a nossa segunda etapa. Importante, a gente tem autonomia para modificar isso aqui, e se vocês também, inclusive, tá, quiserem dar alguma sugestão de algum modelo diferenciado, alguma coisa desse sentido, a gente pode pensar em conjunto, e pode trabalhar em conjunto, tá certo? Eu estou aqui aberto a sugestões. Meus contatos, aí eu coloquei algumas informações que vão ser úteis, em que vocês podem entrar em contato comigo. Bote R$10 de diamante no Free Fire de quem ganhar. Valeu! Eu também aceito, tá? Muito bem. Seguinte, voltando aqui para o contato do professor, aqui estão meus contatos, temos aqui o WhatsApp, se alguém quiser me adicionar nos grupos de alunos e professores, podem adicionar, tá, das turmas, para que a gente possa estar conversando. Tem meu Instagram, quem quiser seguir lá. Esse YouTube foi o canal que eu criei, eu não adicionei nenhum vídeo ainda, então se vocês forem procurar, vocês, imagino eu, não vão encontrar. Até mais tarde eu devo estar colocando esse vídeo nesse canal, então quem quiser assistir esse momento de novo, vai estar lá, certo? E quem solicitar eu posso enviar, não sei se por via e-mail, porque deve ficar pesado, então talvez somente pelo YouTube, certo? E meus 2 e-mails que a gente vai estar se comunicando é o e-mail institucional, tá aí, claudio.mota, e o e-mail escolar também, claudio.mota, certo? Queridos, alguma pergunta, alguma informação pertinente?
Alguém me perguntou aqui se eu iria disponibilizar esse slide, né? A resposta é sim. Eu vou estar colocando esse slide tanto no Swap quanto no Google Sala de Aula, certo? Deixa eu só voltar aqui no chat e ver se tem alguma informação. Francileide está aqui. Quem é Não, aliás, Francicleide, né? Nem sei se o nome correto. Ok. Queridos, vocês não falando nada, eu vou parar aqui a gravação, tá certo? Só um ver aqui. Fechar aqui.